Olá, caros alunos da disciplina de ensino religioso. Hoje o tema da nossa aula são as parábolas, as famosas parábolas de Jesus. Então, o Novo Testamento é cercado, principalmente dos 4 evangelhos, de grandes parábolas contadas pelo Mestre. Então, parábolas são narrativas que partem da realidade cotidiana e concreta com o objetivo de esclarecer verdades espirituais. Então, as parábolas são tipo uma alegoria que trata de algum assunto pertinente à realidade, cujo objetivo é esclarecer alguma verdade espiritual, como amor, fé, respeito. Então, a parábola é uma forma aportuguesada da palavra grega parábola. Ela significa atirar para o lado. É uma história que coloca uma coisa do lado de outra, ou seja, ela faz tipo uma comparação e no final ela objetiva ensinar uma lição para o seu leitor. Esse ensino por meio de parábolas, ele provém desde o Antigo Testamento. Na época dos profetas, um grande exemplo é citado no livro de Samuel, 2 Samuel, quando Natã procura o rei Davi por ele ter desejado a esposa de um soldado, e para ter essa esposa ele provocou um homicídio. Ele matou o marido dela para poder deitar-se com ela. Então Natã, ao saber desse acontecido, ele procurou o rei Davi e lhe contou uma parábola para que ele pudesse refletir e cair em si do pecado que ele fez. Já o Novo Testamento, Jesus traz essa maneira de ensinar. Quando ele queria passar algum ensinamento tanto para os seus discípulos como para a população que o seguia, ele fazia uso de parábolas. Então, as parábolas de Jesus são os seus ensinamentos. Elas são de linguagem simples, objetiva, com os temas essenciais das mensagens do Evangelho. Ou seja, as parábolas que Jesus contava, elas não eram de uma linguagem muito difícil de se entender, justamente por causa do público que o acompanhava. Então, ele sempre usava uma linguagem simples, não eram muito compridas, eram objetivas e sempre traziam essa temática, alguma coisa relacionada ao Evangelho. Através de suas parábolas, Jesus ensinou o amor, a graça e a misericórdia de Deus, o reino dos céus e o novo padrão de vida que deveria caracterizar os seus seguidores. As suas parábolas elas não podem ser comparadas a nenhuma outra parábola devido à sua originalidade. As parábolas de Jesus são únicas e não devem ser comparadas com nenhuma outras parábolas por causa da sua temática. A mensagem central de todas as parábolas é sempre o reino de Deus. Sempre o objetivo central é falar de alguma coisa relacionada ao reino de Deus. Então ele usa essas parábolas para ensinar os ensinamentos mais profundos, de uma forma simples e ao mesmo tempo breve. Raramente nós encontramos parábolas de Jesus extensas, como a parábola dos talentos ou a parábola do filho pródigo. A maioria das parábolas de Jesus são sempre curtas e sempre vão tratar de acordo com a realidade na qual ele está lidando. Por exemplo, se ele estava falando com pescadores, a sua parábola sempre tinha alguma coisa a ver com peixe. Se era com mercenários, tinha alguma coisa a ver com moeda. Se era com agricultores, tinha alguma coisa relacionada ao campo. Sempre ele usava um exemplo partindo da realidade daquele povo que ele estava falando. Então, as parábolas, elas são classificadas em 3 tipos: verídicas, em formas e histórias, ou então ilustrações. As parábolas verídicas é a ilustração tirada da vida diária, portanto seu ensinamento é reconhecido de forma universal. Por exemplo, a parábola da moeda perdida, ou dracma, que em muitas línguas é chamada de dracma, mas é o mesmo significado, moeda. Então essa parábola fala de uma mulher muito pobre que ela perdeu sua moeda dentro de sua casa. Então ela fez uma faxina na sua casa e quando ela encontrou esta moeda, ela disse: encontrei a minha moeda perdida.
e se alegrou com suas vizinhas. Então é um fato verídico que acontecia naquela época. As parábolas em forma de história refere-se a acontecimentos passados que são centralizados diretamente em uma pessoa. Por exemplo, a parábola do juiz iníquo, que era um juiz que ele não temia a Deus, não temia pessoa nenhuma, mas tinha uma viúva que há tempo lhe suplicava para que ele lhe fizesse justiça. Ele fez justiça não porque ele queria fazer, mas sim devido à insistência daquela mulher. E eram ilustrações, que são histórias que focalizam exemplos a serem imitados, como por exemplo a parábola do bom samaritano. Essa parábola falava que um rapaz caiu em mão de assaltantes no caminho de Samaria para Jerusalém. Passou por ele levita, passou por ele sacerdote, que eram pessoas que podiam fazer alguma coisa, mas não fizeram. Quem foi dar atenção para ele era um samaritano, pessoa que naquela época era considerada a pior raça que tinha. Usou com ele de misericórdia, então era um exemplo que ele tinha que nós também devemos usar de misericórdia um com os outros. O tema das parábolas. O reino de Deus é um tema recorrente nas parábolas de Jesus. Por quê? Porque o seu objetivo era implantar esse reino espiritual naquela época. Então, para que as pessoas pudessem compreender, ele sempre focava na questão do reino de Deus. Existe alguma diferença entre fábula e parábola, já que as duas são histórias que contam uma mensagem no final? Sim. A parábola, além de ser uma narrativa curta, seus personagens são sempre humanos, são sempre reais. Diferente da fábula, que é uma narração cujos personagens são os animais, e esses animais pensam e agem como se fossem seres humanos. Então, dentro da fábula isso é possível, mas dentro da parábola não. O personagem central das parábolas são sempre seres humanos. Então, ao todo, nós temos 40 parábolas de Jesus. Mas nesta aula nós iremos focar em apenas 5. Talvez são as mais conhecidas dentre essas parábolas. Nós temos a parábola do filho pródigo, do bom samaritano, do juiz iníquo, começando pela parábola do bom samaritano, cuja referências estão no material de vocês. Essa parábola, ela fala sobre o amor e ao cuidado ao próximo. Foi o que eu contei, que o homem caiu nas mãos dos assaltantes e que um senhor vindo de Samaria lhe usou de misericórdia, mesmo sem conhecê-lo. Então Jesus contou esta parábola dizendo que nós deveríamos ter compaixão uma das outras, independente de qual cidade essa pessoa pertence, de qual religião essa pessoa pertence. Então ele também foca muito a questão do próximo, perguntando quem é o próximo, quem foi que agiu de misericórdia de um com o outro. Ele também tem a parábola da ovelha perdida. Essa parábola, ela vem falar de um pastor que tem 100 ovelhas, mas que uma dessas ovelhas se perde. Então ele deixa as 99 e sai à procura dessa outra ovelha perdida. E quando encontra, ele faz uma festa. Então essa parábola, Jesus quer mostrar que Deus se importa com a humanidade, pois sentiu falta de uma ovelha. Justamente as pessoas que as autoridades religiosas reputavam por pecadores eram as que tinham mais prazer em ouvir os ensinamentos do Filho de Deus. Ele deixa bem claro nessa parábola que ele não quer perder ninguém, pois mesmo com 99 ovelhas justas, seguras e bem cuidadas, ele coloca a sua própria vida em risco atrás daquela ovelha perdida. Nós temos também a parábola da dracma, que é a parábola da moeda perdida. Então, nessa parábola, Jesus quer mostrar que ele está disposto a ir ao encontro do perdido. Essa parábola da dracma mostra o amor de Deus por nós e sua alegria quando uma pessoa é salva. Assim como a mulher procurou sua dracma, Deus nos procura e nos salva. A parábola do filho pródigo é uma parábola bem extensa,
Em muitas Bíblias está filho perdido, mas é a mesma coisa, tanto o filho perdido como o filho pródigo. Ele conta que um homem rico, ele tinha 2 filhos e que um deles pediu a herança. E ele foi, gastou tudo que ele tinha e depois de não ter mais nada, ele retornou ao pai. Não como filho, ele queria retornar como empregado, mas o pai ele o recebeu como filho. Então essa parábola ela tinha por objetivo explicar o relacionamento de Deus com o pecador, mostrando que Deus nos ama apesar dos nossos erros e nossos pecados. E a parábola do juiz iníquo, que mostra o ensinamento, a questão da oração, que essa parábola conta que é de um juiz muito severo, que não temia a Deus, não temia pessoa nenhuma, mas que tinha uma viúva que há tempo já lhe pedia para que ele lhe fizesse justiça e orava incansavelmente até um dia que esse juiz lhe fez justiça, não por causa da mulher, mas pela força da oração. Então, ela nos mostra a necessidade que nós temos de orar e nunca desistir, porque Deus ele é muito rápido em fazer. Então, ele deseja que nós tenhamos a intimidade com Deus por meio da oração. Então, no final do material, nós temos 10 questões a serem respondidas. E na 10ª questão, tem uma coluna. Essa coluna é para relacionar. São as 5 parábolas que eu comentei, que tem a referência que vocês devem ler e pesquisar. Então, embaixo nós temos aqui, número 1, a parábola do bom samaritano, 2, da ovelha perdida, 3, da dracma, 4, do filho pródigo e 5, do juiz iníquo. Então, embaixo eu tenho 5 citações que se referem a essas parábolas e vocês vão dizer sobre qual citação e qual parábola estou falando. Por exemplo, no primeiro parêntese tem: nesta parábola, o Senhor Jesus ministra um precioso ensinamento sobre o dever de orar. Que parábola é essa? É do bom samaritano? É da ovelha perdida? Da dracma? Do filho pródigo ou do juiz iníquo? Que vocês vão colocar um número dentro do parênteses, na qual vocês acreditam que seja a resposta certa. Ao terminar é só me enviar a atividade para a correção. Abraços a todos e até a próxima.